Bem-vindos a mais um episódio do Sacadas de Ouro Podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Hoje eu tenho o prazer de receber o querido amigo Franz Burini. É um prazer, Franz. Demorou, hein? Nossa Senhora, tem muito tempo que a gente está tentando marcar. É um prazer ter você aqui. Para começar, você vai ganhar um presentinho. Que isso, muito obrigado, viu, Fernanda? Eu acho que, na verdade, o presente é esse privilégio, né? De convivência, de ter lá próxima aí um ícone, né? Vira. Na verdade aí, olha que fantástico. Pô, muito obrigado, viu? Sem palavras, né? Para mim é um privilégio, viu, Fernanda? Tá aqui contigo, no seu projeto, no seu canal, no seu podcast. A gente vem há algum tempo, né, tentando organizar, e a sua agenda é meio corrida, a minha acaba sendo um pouco também, né? E, enfim, só tenho a agradecer e parabenizá-la, né? Eu acho que representando aí grande parte dos brasileiros, parabenizá-la pelo que você é, pelo que você já fez pelo nosso país. Obrigada. Eu tenho com certeza muito orgulho de ser brasileiro e você faz parte disso. Obrigada. Né? A gente que gosta do esporte, se dedica ao esporte, né? Verdade. E depois conhecendo como pessoa, a gente vê que a magnitude é muito maior, né? Como pessoa do que... Como atleta já é diferenciada, como pessoa então, sem palavras, né? Obrigada, então, obrigado pelo querido. convite. Pra gente começar, faz um breve resumo da sua carreira, Fran. Fernanda, na verdade, eu sou médico de formação, né? E logo antes da graduação, quando eu optei realmente por fazer medicina, né? A minha família toda, a educação foi pautada em esporte. Né? E quando eu optei fazer medicina, eu vou fazer medicina do esporte, né? E no país, até então, eu tenho 22 anos de formado, havia uma limitação dentro da medicina do esporte, focada principalmente no trauma, na ortopedia e traumatologia, né? Eu sou filho de professor universitário, eu tive o privilégio, né, de ter muita orientação nesse sentido, de formação em nível de graduação e também depois em nível de pós-graduação, e eu realmente compreendi que o maior desafio meu, o maior amor, a minha maior paixão não era o trauma, a ortopedia, o trauma do esporte, sim realmente a abordagem multifatorial do atleta. Né? Aí depois da minha graduação, eu fiz a minha residência em medicina esportiva dentro da medicina preventiva, né? No departamento de medicina preventiva na Unesp, em Botucatu, na Faculdade de Medicina, e depois eu fiz meu mestrado e doutorado em nutrição. Que legal. Né? Aqui em São Paulo, na USP, e depois em nível de pós-doutorado eu fui estudar indicadores bioquímicos, né? De estresse, quer dizer, para realmente a gente entender um pouco mais com propriedade. Né? E a gente que às vezes já frequentou as 4 linhas, a gente sabe o que pode ajudar, mas principalmente o que atrapalha. E chega um determinado momento, né, por excesso de expectativa e ansiedade, a gente confia muito nas pessoas que dão apoio a gente. Né? E muitas vezes, quer dizer, hoje do lado de cada ciência, né, eu percebo que muitas vezes, né, o suporte até então, historicamente que havia, né? Hoje com os avanços tecnológicos, os avanços de pesquisa, a gente observa. Quer dizer, eu fico imaginando, historicamente lá atrás, quando você começou a treinar, né? Era comum subir, descer arquibancada, né? Movimentos e exercícios que hoje é quase uma ofensa. Verdade. Né? Mas é uma evolução, né? E hoje a gente vem observando uma maior expectativa de vida dos atletas e esses detalhes. Então, quer dizer, historicamente, sob a ótica profissional, esse é o privilégio da conquista. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Que bom. Né? Quer dizer, eu não separo o meu lado pessoal do meu lado profissional. Acho que médico é um botão que você não desliga. Né? O padrão de interação que eu tenho aí é 24/7 realmente. Eu tenho vínculo com algumas confederações, com alguns atletas diretamente. Né? Eu acho que há uns 15 anos atrás, para a gente ter uma interação com o atleta de maneira otimizada, certamente tinha que ter envolvimento de confederação, de comitê. E hoje o atleta está no seu inbox do Instagram, está interagindo, compartilhando, né? Então hoje você consegue dar um suporte quase que real time ali, por telemetria ou não, né? Perfeito. Gostaria de abordar sobre algum dos seus artigos científicos. Fale um pouco sobre estilo de vida e fatores sociodemográficos determinantes do risco da doença arterial coronariana em adultos brasileiros. Olha que interessante, né, Fernanda? Na verdade, num contexto acadêmico, né, para eu ter um pouco de propriedade para interagir com o atleta e poder conversar e poder falar, né, eu acho que biologicamente a gente tem 2 ouvidos e uma boca. É mais para a gente ouvir mais do que falar, né? Para a gente realmente se dar a liberdade de falar, eu acho que a gente tem que ter um pouco de propriedade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que sabe pouco. Né? Então a gente vai aprendendo cada vez mais a ficar em silêncio, né? E observar, sempre observar. Eu, para ter esse tipo de propriedade, eu fui estudar situações extremas.
Situações extremas no contexto de paciente internado é um ambiente de UTI. Uma das situações mais graves existentes em paciente de UTI são os grandes queimados, né? Sob a ótica metabólica, né? É uma demanda muito exacerbada. Então, eu tive a oportunidade de frequentar com uma certa periodicidade um dos maiores centros do nível de mundo, né? Na Harvard tem um hospital de queimados, né? Que é o Shriners Burns Hospital. Meu pai, ele teve a oportunidade de fazer 2 pós-doc dele, historicamente lá. E eu vim nessa esteira, nesse legado, né? É uma situação crítica e eu conseguia analisar atletas de alto rendimento de modo comparativo com um paciente crítico. E, na verdade, são muito parecidos no contexto de indicadores bioquímicos, né? Em pacientes não internados, as situações que realmente culminam com um risco maior, né, no sentido realmente de gravidade, são os pacientes quase em situações iminentes de virem a ter um evento cardiovascular. Né? Ou seja, aqueles indivíduos com risco aumentado realmente. Então, é aquele indivíduo que ele tem um sobrepeso, obesidade, um indivíduo que tem um diabetes, um indivíduo que tem hipertensão, tem problema de colesterol. Né? E, na verdade, existe uma situação, né, que a gente chama de síndrome metabólica, é aquele paciente que ele tem 3 ou mais fatores que isoladamente já são fatores de riscos para doença arterial coronariana, para doença cardiovascular. Esse mesmo indivíduo tem 3. Então, em nível de mestrado e doutorado, eu estudei esses pacientes. Legal. Né? E a gente observa que tem uma amostra aí representando de 30% a 40% da população hoje, acima de 35 anos de idade. Ele vai ter um ou mais fatores de riscos. Né? E, na verdade, a intervenção que a gente fez em nível de doutorado foi abordagem nutricional e mudança de estilo de vida contemplando a prática de exercício. Né? E aí a gente avaliou a efetividade dos fatores isolados, em conjunto, e realmente em quantos % a gente diminui o risco de evento cardiovascular. E é lógico que aqui na USP, foi num programa que eu fiz, que era um programa interunidades, né? Que tinha abordagem da nutrição e tinha abordagem de saúde pública. E a gente sempre tem, né, a oportunidade de abordar as repercussões econômicas disso. Quer dizer, se você deixa de ser sedentário, qual a economia que você tem? Quer dizer, a partir do momento que você é acometido, né, dos agravos associados ao sedentarismo, você vai onerar o sistema de saúde. E é interessante esse raciocínio porque você se cuida. Quando eu vejo você se cuidando, a probabilidade de você onerar o sistema de saúde é baixo. E muitas vezes, se porventura você tiver uma intercorrência e precisar usar o sistema de saúde, ele já vai estar sobrecarregado pelas pessoas que não se cuidam. Então, esse raciocínio sobre a ótica econômica da saúde chama externalidade. Então, o que acontece? Em determinados momentos, a gente tem que começar realmente a cuidar do próximo. Né? E cuidar, e sob a ótica da saúde, como profissional da saúde, como médico, é com a devida propriedade. Olha, você precisa se cuidar. Porque a médio e longo prazo, você não se cuidando... A conta chega. vai influenciar o meu acesso ao sistema de saúde, a minha interação, de repente, a minha família vai ter dificuldade de acesso porque você está onerando. Né? Então, esse artigo foi um artigo interessante e, na verdade, fruto dessa tese de doutorado, existem inúmeros artigos e trabalhos, né, que a gente vem apresentando em nível mundial até hoje. Né? Eu defendi minha tese de doutorado em 2011, faz 11 anos, e você vê que até hoje é um assunto atual. E aí, a partir do momento que eu tenho propriedade para discutir situações críticas, e em situações críticas, né, a gente não pode achar nada. Ou a gente sabe o que está fazendo ou não, né? Eu costumo falar que se você acha, devolve que alguém perdeu. Entendeu? Quer dizer, ou você sabe o que você está fazendo ou não sabe o que você está fazendo. Então, em situações críticas, esse é o raciocínio. Né? É diferente, por exemplo, as situações extremas do indivíduo sem agravo, sem doença, sem acometimento. Ele permite uma margem de erro em conduta. É igual o atleta. O atleta, se porventura ele não tiver uma alimentação otimizada, ele vai conseguir performar. Não de maneira otimizada, mas ele vai performar. Se ele não tiver um treino apropriado, ele vai performar. Não de maneira otimizada. Mesma coisa no contexto de padrão de sono e esses detalhes. Entendeu? Agora, você pega um indivíduo num contexto extremo. Se ele não tiver um aporte nutricional apropriado, o diabético ele vai oscilar, né? A homeostase glicêmica, ele vai ter desconforto e vai ter repercussão clínica. Né? Você pega uma desidratação numa criancinha, num idoso, tem repercussão. E no atleta não, né? Esse raciocínio de resiliência metabólica, flexibilidade metabólica. Né? Perfeito. E sobre a eficácia de um programa de modificação de estilo de vida de 10 semanas na redução da hipertensão em adultos brasileiros de vida livre? Olha que interessante nesse estudo. Então, a minha intervenção em nível de doutorado foram 6 meses. Eu falei, mas será que de repente... Porque o que acontece? As pessoas que ingressam no programa de exercício, 50% abandonam em 6 meses. Verdade. Então, meu raciocínio, tá bom, passaram 6 meses. E esses pacientes, cadê? Eles estão continuando, não estão continuando? Quer dizer, eles estão fazendo a lição de casa ou não? Como é que foi? Aí, de repente, a gente começou a observar, e se a gente fizer uma intervenção, de repente, de 20 semanas?
e de 10 semanas. E quando eu falo abordagem nutricional, não é dieta restritiva, porque dieta, Fernando, é um conceito que no nosso, né, subconsciente é algo temporário. Eu costumo falar muito de padrão nutricional. Então, uma das abordagens nutricionais que a gente fez é o quê? Você não mexe em nada na dieta, a não ser aumentar a ingestão de fibras. 30 gramas ao dia de fibras. Ou seja, então eu vou poder comer mais isso. Coisas qualitativamente diferenciadas, né? E a hora que você aumenta a ingestão de fibras, você dilui a densidade calórica. E você tem repercussões favoráveis, né? Porque quando a gente fala de fibras, sob a ótica alimentar, a gente tem as fibras solúveis e insolúveis. As insolúveis geralmente são as foliáceas. Quando você ingere as foliáceas, na verdade você ingere uma espécie de uma malha na mucosa intestinal. E isso aí vai ter um efeito adsortivo no sentido de gordura. Então, uma sugestão que a gente faz às vezes, até no paciente que tem dislipidemia ou buscando controle de composição corporal, de peso, né? Antes da grande refeição, faça a ingestão das folhas, né? De fibras, porque você vai amenizar a absorção de gordura que pode vir na sequência do alimento, né? E as fibras solúveis são as fermentáveis. E dentro do processo de fermentação, existe, né, a formação de alguns ácidos, um deles é o propionato, ácido propiônico, né? Ele inibe a síntese de gordura. Igual a medicação que a gente usa para o colesterol, que a gente indica para o paciente com colesterol, né? Uma enzima que chama HMG-CoA-redutase, né? Hidroximetilglutaril-CoA-redutase. Então, o que acontece? Você tem repercussões aumentando a ingestão nutricional com 30 gramas, né? E em 10 semanas a gente conseguiu observar isso aí. Porque a curto prazo, a abordagem nutricional tem mais repercussão do que a do exercício, sob a ótica de composição corporal. Sob a ótica de indicadores metabólicos, o que a gente vem observando é cada vez mais os estudos evidenciando a estrutura muscular liberando algumas substâncias com repercussões sistêmicas, né? Miocinas ou myokines, né? Do original do inglês, né? Então isso acaba sendo interessante. Então, às vezes, você se exercitando, você melhora o controle do diabetes. Né? Você se exercitando, você otimiza, de repente, níveis de triacilglicerol, triglicerídeos. Né? Então, aí sim, quando você começa a fazer um conjunto, você otimiza. Né? E a ideia é o quê? O que esses dias eu estava conversando com um paciente. Quer dizer, ele fica anos se estragando, deixando de lado a saúde. Verdade. E quando ele ingressa num programa de exercício, está lá otimizando o padrão nutricional, ele já quer a resposta para ontem. E eu acho que quando a gente fala de saúde, a direção é mais importante que a velocidade, né, Fernanda? Verdade. Então, acho que esse é o raciocínio, né? E hoje, depois do Covid, a gente vê que está todo mundo doente, né? Todo mundo obeso, todo mundo fora de forma, todo mundo desanimado para malhar, depressão altíssima. Exatamente, isso chama atenção, na verdade, né? Os transtornos de humor, né? Ansiedade, depressão, hoje, e cada vez mais precoce, porque hoje o volume de informações é consideráveis, né? Muito. Então, a gente vem falando que todo mundo tem déficit de atenção. Todo mundo. E toma tudo antidepressivo com 18, 19 anos. Não, e aí você entra, tem déficit de atenção, a gente faz, de repente, um derivado anfetamínico, uma Ritalina, um Venvance, né? Stavigília, enfim. Né? Tem algumas estratégias medicamentosas. Né? Você tem, de repente, dificuldade para induzir o sono, aí você entra nos hipnóticos, nos benzodiazepínicos. Então, você começa a ter um padrão muito de sociedade medicada, né? Você tem uma medicação para acordar, uma para dormir, uma para aumentar a libido, uma para realmente disfunção erétil. Você tem uma medicação para te deixar mais relaxada, uma medicação. Então, quer dizer, chega um momento, é isso, a sociedade está deixando de lado o princípio biológico, né? Por que a nossa espécie chegou nesse estágio de evolução atual? Decorrente aí das adaptações que o nosso organismo foi passando, né? Qual a melhor maneira e forma de tratar a aptidão física e marcadores bioquímicos em adultos obesos sarcopênicos? Olha que interessante, né? Porque a gente está falando que a população está cada vez mais doente. Sarcopenia, na verdade, é uma situação onde há déficit de massa muscular. E o que a gente vem observando? Uma coisa é a gente ficar olhando gordura como doença. Outra coisa é o músculo como saúde. E aí a gente começou a questionar que existem pessoas, teoricamente, com sobrepeso e obesidade que apresentam indicadores de saúde, né, mais favoráveis do que outros. E a diferença principal é realmente na massa muscular. Então existe um conceito hoje que é o fit and fat. Né? O Steven Blair fala muito disso, né? Um epidemiologista da atividade física. Né? Ou seja, o indivíduo ele pode ter excesso de peso, mas é interessante ele manter a massa muscular. Né? Muitas vezes é mais danoso
o indivíduo ser eutrófico com déficit de massa muscular do que o indivíduo ser sobrepeso com massa muscular. É verdade. E aí a gente começa a utilizar alguns indicadores realmente de integridade, né? De estresse inflamatório, estresse oxidativo, né? E, consequentemente, indicadores de função, né? Porque a massa muscular responde ao estímulo que ela é exposta. Se você começar a fazer o ciclismo que você vem se dedicando, quer dizer, a característica da estrutura muscular vai ter uma resposta coerente ao ciclismo. Perfeito. Se você for fazer musculação, a característica da estrutura muscular responde de maneira coerente àquela exposta. Agora, o indivíduo, né, cautimpoteiro, quer dizer, que fica no sofá, ele não, em momento algum tem estímulo de nível muscular. Né? Então, isso é o que acaba acontecendo aí em aspecto populacional do que a gente vem observando. E essas abordagens são interessantes. Eu sempre costumo falar que tratamos pessoas, Fernanda. As pessoas estão deixando de lado ouvir. Entendeu? Às vezes você vai num consultório, o que o paciente quer, ele quer ser ouvido. É verdade. Né? E muitas vezes, nesse boom de informações, e é um padrão muito superficial de informação, dificilmente a pessoa se aprofunda. Ou seja, você tem uma gama de informações consideráveis, sempre na casquinha, na superficialidade. E chega um momento... as pessoas têm uma tendência a ter ansiedade e déficit de atenção, pelo excesso de informações. Hoje você abre o olho, você tem uma tela de lado aqui, você tem uma TV, você tem um relógio que está te apitando e está passando alguma informação, e de repente, a hora que você abre um aplicativo de mensagens, não existe uma mensagem. Verdade. Aí de repente tem a mensagem da sua amiga, querida Fernanda, mas tem a mensagem de 50 grupos. E nos grupos, um desabafando, um cutucando, um mandando bom dia, naquele padrão de mensagem que ele manda para milhões de pessoas, entendeu? E aí, de repente, você, peraí, deixa eu filtrar. E daqui a pouco você esquece de olhar para o céu, o sky. E você está olhando só no céu, o dia inteiro no céu. Então, quer dizer, hoje é complicado. As pessoas vão ao banheiro, por exemplo, né, fazendo número 2 na evacuação, leva o celular. Quer dizer, não vai para exercer aquela função e acabou. Não, e aí tem as consequências. E na academia? Gente, eu vou na academia e fico irritada. Né? Eu saio de um para outro, vou, volto, aí a pessoa está lá com o telefone. Falei, você monopolizou o aparelho, dá para a gente dividir? É muito complicado hoje, até na academia. Na academia, o melhor modelo, na verdade, é interessante, é o quê? É a gente colocar um timer entre a série. Né? Então, os estudos evidenciam de 1 minuto, 1 minuto e meio, ou 2. Aí tem, cara, cada professor tem um protocolo, né? Mas geralmente você coloca um timer. Ou seja, porque você é uma pessoa, teoricamente, de domínio público. Você é um ícone do esporte. Você entendeu? Então é difícil você estar treinando ou estar num restaurante, alguém não passar e se manifestar. Né? No caso específico, às vezes, dos profissionais da saúde, as pessoas querem fazer, não é consulta, é dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha aqui. Uma olhadinha assim aqui é complicado, né? Até um colega que ele falava, Franz, eu coloquei na clínica, né? Consulta tanto, olhadinha é o dobro do valor da consulta. Olhadinha é só olhadinha, entendeu? Boa. Então, às vezes, quando eu coloco para despertar, peraí que deu meu intervalo, quer dizer, porque senão é isso que acontece. Você entendeu? Enfim. Não faz direito. Desafio, São tantos artigos interessantes, mas o que fala da eficácia do programa de mudança de estilo de vida de curta duração em adultos, com excesso de peso e com glicose plasmática prejudicada, me chamou a atenção. Como ele é administrado pelo indivíduo? É interessante esse estudo, né? Porque, na verdade, eu fazia parte de um grupo, né, dentro da Faculdade de Medicina, mais de 30 anos de existência, né? E dentro dos protocolos de intervenções que a gente tinha, né, como eu falei para você, eu estudei ensino metabólico, que é um indivíduo que tem um conjunto de fatores. E a gente teve alguns colegas que foi estudando isoladamente cada componente. Então, deixa eu ver a resposta glicêmica. A glicemia, ou homeostase glicêmica, o controle da glicemia, é um dos mais lábeis de resposta a padrão nutricional, otimização do padrão nutricional e a prática de exercício. É um dos mais lábeis. Ou seja, existe a glicose. E o que controla a glicose no sangue, a glicemia, é a insulina. Então, quer dizer, muitas vezes o indivíduo ele tem uma glicose de 70 a 100, o valor de normalidade, vamos falar num contexto numérico, né? Eu, quando eu me formei, era até 126, há 22 anos atrás. Depois passou até 110. Aí mais recente, 100. Nossa. E daqui a pouco, eles vão jogando, né, cada vez para níveis mais difíceis. Onde, sob a ótica biológica, o nosso organismo está exposto a uma situação que favorece o oposto. Né? Então, daqui a pouco, grande parte da população está na faixa de anormalidade.
E nesse cenário de inteligência artificial, esses chat, enfim, é complicado a gente falar disso, de algoritmos. Né? A gente tem que tomar certo cuidado porque a gente trata pessoas e não exames. Né? Os exames são complementares ao raciocínio clínico. Então, o que a gente observa muitas vezes, o indivíduo ele tem uma glicose elevada, com insulina mais baixa, é um indicador, um contexto mais favorável que aquele indivíduo que a glicose está baixa com insulina elevada. Então, insulina elevada significa que o organismo está tendo dificuldade, né, de fazer com que essa insulina atue. Né? O organismo está gerando uma resistência para essa insulina atuar. O principal papel da insulina em nível de homeostase glicêmica, né, é pôr a glicose para dentro da célula. Né? Então, o que acontece? Nesse estudo, a gente observa que muitas vezes você coloca lá 2, 3, 4 semanas, um curto espaço, já começa a ter uma resposta otimizada. Né? E aí a gente utilizou a intervenção por 10 semanas. E realmente fica evidente. Independente da composição corporal mudar ou não, você tem benefícios a curto prazo de alguns indicadores bioquímicos, um deles é isso, né, de controle da glicemia, em 10 semanas. Né? Então é interessante, esse trabalho foi bem interessante. Você que fez nutrologia, hoje é sabido que 90% da alimentação te faz ficar doente ou não faz. Hoje é muito industrializado, hoje as pessoas comem muito açúcar, farinha, isso que inflama o corpo. Se você tira isso que inflama o corpo, você vai melhorar. Você melhorar acho que 90% das doenças. Não tem mágica, não precisa de mágica. É só você parar de comprar coisa no supermercado e ir para a feira. Começar a comer coisas mais saudáveis, né? A diferença é essa. Por que o povo está todo doente? Porque todo mundo só come besteira, né, Fran? Existe a situação do alimento gerar uma situação de patogenicidade, né? Então, existe também você deixar de interagir com esses alimentos que geram esse quadro, né, de evolução patológica, já é favorável. Se você conseguir otimizar ainda o padrão nutricional com alimentos que têm propriedade, né, de modular a inflamação, estresse oxidativo e outras repercussões, ou seja, geralmente são os alimentos presentes na natureza. Isso. Não tem que ir para o supermercado, tem que comer o que vem da natureza. Descascar, né, mais e desembalar. Né? Esse é um desafio, realmente. Exatamente. Né? Poderia abordar sobre a atividade inflamatória e aptidão física na síndrome metabólica? Então, isso aqui é interessante, porque como eu falei para você, esse indivíduo que é constituído de inúmeras variáveis patológicas, né, ele está associado a déficit de função. Por quê? Porque foi em decorrência de deixar de estimular as variáveis da aptidão física que o organismo dele começou realmente a ter excessos calóricos reservados, né, no sentido aí de acúmulo de gordura em nível de adipócito, né? Esse controle da glicose começou a ser um pouco mais lentificado, né? As repercussões sistêmicas, né, relacionadas ao sistema cardiovascular, então começa a subir a pressão. Né? Então é complicado. Então, se você for ver um indivíduo patológico, você vai fazer um teste de aptidão cardiorrespiratória, a variável é mais baixa do que aquele indivíduo, eu não vou nem falar do atleta, do não patológico, do não acometido pelo agravo. Né? Então é interessante, teve um estudo publicado em 97, né, pelo grupo do FAIR, que é o grupo do Steven Blair, o pessoal do Instituto Cooper. Né? Os caras, o que eles fizeram? Eles geraram um modelo de interação onde eles padronizaram os protocolos de avaliação, não de intervenção, de avaliação. Então, um N de 25 mil indivíduos. E eles pegaram esses indivíduos e eles avaliaram conforme o nível de condicionamento físico na esteira. Então, existiam aqueles indivíduos pouco condicionados e os muito condicionados. Né? E existia a média. Né? Então, eles dividiram em percentis. P25, P50 e P75. Né? E eles começaram a distribuir também o número de patologias que eles apresentavam. Então, pegaram excesso de peso, IMC maior ou igual a 27, então era sobrepeso, né? Não é obesidade, que é maior ou igual a 30, né? Pela classificação de IMC, obesidade grau 1. Pegaram indivíduos com alteração de glicose, indivíduos com alterações dos níveis de colesterol, níveis pressóricos. E eles começaram a evidenciar que aquele indivíduo que tem um nível de aptidão física elevado e tem até 2, 3 patologias, ou seja, aquele fit and fat que eu falei para você, né? Ele tem um risco de mortalidade menor do que aquele indivíduo que não apresentava patologia e tinha um baixo índice cardiorrespiratório. Então fica evidente, se você for avaliar força, né? Como eu falei, a massa muscular é importante. Às vezes tem um indivíduo que é sobrepeso, obeso, ele tem a estrutura muscular e ele tem a variável força. Né? É diferente do sarcopênico. Ou seja, ele tem o quadro patogênico da gordura e deixa de ter efeito protetor do músculo. Né? Então esse artigo foi interessante porque a gente começou a evidenciar isso aí.
Então, pô, qual a variável mais nobre? Qual o melhor exercício? Né? Vamos para a população. É o que é feito. Né? Quer dizer, não adianta eu chegar e dizer por quê? Porque se você me chama para jogar futebol, eu jogo bola 2, 3 horas e se apitarem lá que acabou o horário da quadra, eu saio chateado porque eu queria jogar mais. Você entendeu? Agora me chama para correr na esteira. Eu não gosto. Os dois são benefícios. Verdade. Um é uma satisfação plena, o outro é um castigo. A gente tem que achar um esporte que a gente gosta de fazer. Isso é essencial para você ter sucesso no esporte, né? Falou tudo. O melhor exercício é o que é feito, porque daí tem adesão, aí você tem satisfação. Você gosta, você acorda cedo, você dorme cedo para fazer de manhã. Tem que procurar. E tem tanto esporte hoje em dia para você fazer, né? Tanta atividade. E não é castigo, né? Hoje, com essas evoluções dos bodyweight, quer dizer, tudo, você consegue hoje fazer funcional em casa, né? Divertido. Você atua nas confederações brasileiras de boxe, é verdade? Quais confederações que você está hoje em dia? Na verdade, hoje em dia eu estou no Departamento de Saúde e Performance da Confederação Brasileira de Surf, né? Então eu coordenei esse departamento até na transição do ano passado. Aí teve uma mudança na presidência, a gente teve a oportunidade, ao invés de ser apenas um departamento médico, onde eu era o coordenador, a gente elevou o conceito, o Departamento de Saúde e Performance, ampliou. A gente tem mais 5 colegas médicos, então a gente tem desde psiquiatra, ortopedista, né, cardiologista. Então a gente reuniu um grupo de pessoas realmente que são aficionadas pelo esporte. Como é que é no surf? Então, exatamente. Então no surf hoje a gente tem isso. Todos que disputam fora são da confederação. Na verdade, o atleta, conforme a competição que ele vai fazer, né, ele representa o nosso país. Né? Então, em nível ele pode olímpico, entrar nesse... é via confederação. Entendi. Né? E a confederação tem os critérios. Né? Então, a gente tem os campeonatos, né, de contexto regional, mundial, estadual. Aí você passa a ter o brasileiro. E quem tem resultados favoráveis no brasileiro vai representar o nosso país em alguns níveis mundiais. No surf, na verdade, as pessoas estão mais habituadas ao surf de pranchinha. Né? Que é isso que a gente vê que nos últimos 9 anos ganhamos 7 títulos. Né? Quer dizer, unânime, maciço, robusto. E lá atrás, em 2014, eu lembro que antes do primeiro título do Gabriel Medina, eu comentei até com o próprio Kelly Slater, né? Eu estava na Havaí, eu falei, isso aqui é só a ponta do iceberg. Você não tem noção do grupo que está vindo. E está sólido, e tem bastante gente em evolução. Legal. Cada hora aparece um, né? É muito legal. Agora, no surf, a gente tem, além do masculino e feminino em pranchinha, a gente tem o stand-up. E o stand-up race, stand-up wave, eu faço que é de onda, entendeu? Tem o longboard. Então, na verdade, a gente tem inúmeros, né, atletas, né? E são como se fossem categorias dentro da modalidade, né, vinculada à Confederação Brasileira de Surf. É igual o futebol, quer dizer, se você for na CBF, a gente tem pelo menos 7 seleções. Você tem a principal masculina e feminina, aí você tem sub-20, sub-17, sub-15 masculina, sub-20, sub-17 feminina. Né? Então, na verdade, o que a gente fica de olho é só na ponta do iceberg. Né? Mas existem inúmeros atletas, e você como atleta, né? Eu acho que uma vez atleta é sempre atleta, né? Você sabe, o atleta no nosso país, Fernanda, para ser atleta, antes de mais nada, ele tem que ser teimoso. Entendeu? É diferente do exterior, onde se você já tiver o mínimo de aptidão, o college já vai estar de olho em você, já vai te dar uma bolsa, você entendeu? Daqui a pouco você termina a faculdade, já vai para o draft. Então, quer dizer, se você for ver historicamente, em 2009 eu comecei a me vincular ao Comitê Olímpico do Brasil, na estruturação do Laboratório Olímpico, né? E foi uma circunstância que a gente tinha mais de 90 atletas, né, focados no ciclo de Londres 2012. Então aí a gente teve interação, né, Confederação Brasileira de Boxe, Confederação Brasileira de Canoagem, Confederação Brasileira de Judô, a própria CBF, vela. Então, na verdade, a gente foi estruturando, né, todo o suporte, que até então o comitê, ele não tinha, né, essa abordagem científica. Né, e começou engatinhando e estruturou. Né, então, hoje eu tenho um vínculo com a Confederação de Ciclismo, né, pontualmente, quando existem algumas situações, algumas competições. Né, sempre hoje o meu cuidado principal são os aspectos preventivos, né, não só no risco de complicação de intercorrência que às vezes acontece, né, mas também principalmente sobre contaminações em relação a doping, né, trabalho mais de conscientização, de educação, né, que é uma coisa mais nobre, mais robusta. E, por exemplo, na Confederação do Surf a gente está trabalhando já na base. A gente pega os atletas de 10, 12 anos, já começa a discutir doping, alimento, né, as abordagens, características de treino, quer dizer, tem inúmeras variáveis que você consegue trabalhar, quais são protetoras, que tipo de abordagem você pode prevenir. Então, trabalho de mobilidade, estabilidade. Então, tem um grupo fantástico hoje de profissionais. Profissionais de educação física, né? A gente tem fisioterapeutas, tem a galera da nutrição,
a psicologia está vindo forte, né? A fisioterapia. Então, eu acho que hoje é esse o cenário. Né? Então, para mim é um privilégio interagir nas confederações. E chega um momento, como eu falei para você, o atleta, para ser atleta no país, ele tem que ser teimoso. Mais teimoso que ele é a gente. É verdade. Que cuida do atleta. Né? Que quer ajudar o atleta, que realmente faz acontecer. Né? Bom, esse suporte né? é muito importante hoje em dia. Né? Hoje está muito globalizado o mundo todo. Um tema muito importante é falar sobre a alimentação onívora e vegetariana. O que você acha? Oh, que fantástico. Né? Eu acho que, na verdade, o que a gente sempre tem que refletir é qual que é o objetivo no contexto de alimentação. Né? A gente citou agora há pouco aqui do padrão nutricional, pró-inflamatório, pró-oxidativo. Hoje o que a gente vem observando, as pessoas querem nutrir a mente, e não o corpo, e não a célula. Né? Quer dizer, na verdade, se você chegar para mim e falar assim, Franz, eu quero Coca e te der Pepsi, para o corpo acaba sendo líquido, eletrólito, quase a mesma coisa. Mas para a mente, você fala, Franz, eu pedi Coca e não Pepsi. Então chega em determinado momento, e a pandemia evidenciou muito isso. Né? As pessoas que projetavam um padrão de comfort food, buscavam um conforto, né? Um afago, né? Um aconchego no alimento. E esse alimento, certamente, ele não é a raw food, ela não é a integral, a natural. Né? Eu acho que, na verdade, quando a gente vai analisar o onívoro com o carnívoro, né? Teve recentemente, de 2 anos atrás, 3 anos atrás, um documentário na Netflix, né? Sobre os gladiadores que eles falaram. Né? Então, quer dizer, para o atleta é melhor ser vegetariano do que onívoro. Né? Cai naquele cenário que a gente falou. Uma coisa é você ingerir um alimento e ele ter características, né? Pró-inflamatórias, pró-oxidantes. Proteína da onde? Hoje é difícil. Quando a gente vai falar, por exemplo, das ingestões de fontes de gorduras saudáveis no contexto proteico. A gente vai falar do peixe, mas é o peixe lá do Atlântico Norte, de água gelada, com fitoplânctons específicos, e não o criado no cativeiro com ração aqui do lado. É a mesma coisa o alimento. Você pega na Inglaterra, tem uma doença, né? A doença do hambúrguer, que é o quê? Muitas vezes o indivíduo ele apresenta alterações de tireoide decorrente do que ele está ingerindo. É mesmo? Hoje, algumas aves, né, devido aos hormônios excessivos, né, apresentam repercussões. E se a gente for fazer no contexto de observação populacional, justifica muitas vezes a faixa etária, né, da menarca, ou da primeira menstruação no sexo feminino, começar a diminuir por influência hormonal. Né? Então, quando a gente faz a leitura sobre a ótica nutricional, a gente tem que direcionar para quem e qual circunstância. Né? O atleta é muito importante a alimentação, mas existem atletas em pleno Ramadã performando. Eu fiz meu mestrado e doutorado em nutrição. Quer dizer, é complicado eu interagir. Eu tenho 2 atletas, né? Que eles falam, Franz, agora eu vou começar o Ramadã, então a gente muda toda a rotina dele. É mesmo? A característica do treino. Porque ele treinava no fim de tarde ele já vai estar debilitado, tem efeito somatório da rotina do trabalho. Então você tem que ajustar a característica do treino. Então é sempre multifatorial e multiprofissional. Você vai fazendo a abordagem. Os atletas, tradicionalmente, então como eu falei, existe esse documentário, né, sobre os gladiadores. Eu acho que vale a gente lembrar que os gladiadores, grande maioria deles, né, eles eram escravos. Né? E como escravos, o padrão nutricional, a nutrição que eles tinham, não era certamente a equilibrada, a balanceada. Né? Era a base, mas principalmente até tem uns trabalhos falando de cogumelos alucinógenos, figos desidratados. Né? Aí de repente surge um ou outro escravo. Né? Se vamos falar de Espartacus, né? O Milo de Cróton, que é uma outra situação. O Milo de Cróton, teoricamente, né? Grande parte do apoio da ingestão de carne ou de proteína nos atletas vem dessa época. Né? Teoricamente, ele matava o boi e comia o boi, né? Sozinho. Entendeu? E aí existem as lendas em volta desse cenário. Né? Agora, o atleta, tradicionalmente, ele acredita que o carboidrato é gordura, que o carboidrato tem repercussão na gordura, que o carboidrato vai virar gordura no organismo. O carboidrato é deletério. Só que a gente tem que diferenciar o tipo de carboidrato. Se é um carboidrato simples, né? Glicose, frutose, galactose. Se é um complexo, né? Um amido. Se é refinado ou integral. Né? E não jogar no mesmo pool. Então, geralmente, o atleta ele tem, no contexto de padrão característico, do padrão nutricional dele, uma tendência a ingerir menos carboidrato do que o que seria recomendado. E a dieta é sempre hiperproteica. Então, o que predomina é a proteína, ele vai suplementar a proteína. E muitas vezes, durante o exercício, um dos principais motivos de queda de rendimento e de fadiga é isso. Ele não tem gestão de carboidrato apropriada, não tem estoque de glicogênio, nível muscular, nível hepático apropriado, e chega um determinado momento da prova, conforme a característica da prova, ele vai abrir o quadro, vai fazer fadiga, né? Porque cada prova tem uma via metabólica exigida. A prova de 100 metros, você come carboidrato ou não, é indiferente.
praticamente, agora é diferente, você vai fazer uma prova de fundo, meio fundo. O carboidrato vai influenciar de maneira, né? Então, quando a gente fala que as pessoas vão para o vegetarianismo, grande parte dos vegetais, né, são carboidratos. Carboidratos complexos integrais. Então, é uma maneira de você direcionar proteína, um atleta... Eu acho que falta proteína. Na verdade... Não lembrando... que seja carne, mas um ovo, aí é um outro conceito, frango. porque a proteína, na verdade, ela é constituída de aminoácidos. Entendeu? Então, você consegue proteína vegetal. Né? A gente Hoje pode discutir dentro da porção de proteína vegetal qual é a característica desses aminoácidos constituintes dessa proteína vegetal. E existem algumas combinações, quer dizer, a proteína é como se fosse uma parede e os aminoácidos os tijolos. Mas existem, por exemplo, polipeptídicos. Né? Então, o conjunto, por exemplo, de 3 aminoácidos, você vai falar de creatina, arginina, metionina e glicina. Eles têm repercussões específicas, né, na via metabólica durante a prática desportiva, né, alta intensidade, uma duração menor, no contexto de estrutura muscular, estímulo da síntese muscular, né, e outras repercussões cada vez mais, né, a creatina vem sendo utilizada até no contexto clínico, né? Então, o vegetariano ele apresenta algumas dificuldades sob a ótica metabólica em alguns compostos, como por exemplo a creatina. Tanto é que se você suplementar com creatina o vegetariano, ele otimiza vitalidade, desempenho. Então é um assunto interessante. E existe ainda o outro extremo, né, que é o vegano, né, Fernanda? Eu costumo, na verdade, sempre customizar a abordagem, né, em nível de atendimento, quando a gente está atendendo o paciente ou o atleta, quer dizer, como é que é o seu padrão nutricional? É isso, assim, assado? Deixa eu ver a repercussão do que você está fazendo. Entendi. E é no sangue. Se eu for fazer a mesma refeição que você aqui, a repercussão dessa refeição no seu corpo é diferente do meu. Cada um tem suas facilidades ou dificuldades de metabolização. Então, muitas vezes, mas olha, o vegetariano precisa repor B12 porque está deficitário. 70% dos pacientes que eu venho atendendo que são vegetarianos, eles não apresentam déficit de B12. E às vezes apresentam indicadores mais favoráveis do que os onívoros. Né? Então, tem uns aspectos aí que vão virando mais teóricos e ditos populares, que na prática, entendeu? E aí vai da opção. Né? Às vezes você gosta, às vezes você não gosta. Entendeu? Você tem, tem muita gente vegetariana? Bastante. E a repercussão no contexto geral de saúde é favorável. Ah, que bom. É favorável. Você é? Eu não. Cogita? Você? Não? Que seja uma fase da vida? Fiz uma semana só que eu fui vegetariana. E aí, não evoluiu? Não. O que é paciência? Para comer é difícil, tô dizendo. Eu acho que falta coisa, né? Eu acho que... Oferta, falta o hábito. Eu estou diminuindo a carne, que eu acho que a carne, que nem o doutor Cícero Coimbra falou aqui, que envelhece o intestino, né? A carne. Então, eu comendo menos carne, eu acho que faz bem comer menos. A gente sabe hoje como que a carne vem, como o frango vem, né? Difícil é isso, não é mais aquela carne que vem do pastinho e tal, né? Então é difícil. É diferente, é manipulada, né? Teoricamente. Hoje agora, é muita coisa. Saúde intestinal, né? Vamos falar dos extremos de tudo. Câncer, por exemplo, né? Os fatores protetores acabam sendo a ingestão de fibras. Né? Então aí a repercussão já não é mais na vitalidade só, aí realmente diminuir a incidência. Então, se porventura você tem uma expressão gênica, um histórico familiar de câncer, de intestino, de cólon especificamente, e sabendo disso, o seu estilo de vida pode modular essa expressão gênica, a ciência epigenética. Então, muitas vezes, se você aumentar e colocar na sua rotina a ingestão de verdura, de legumes, de fibras, você ameniza a expressão desse gene. Você passa a ter um fator protetor contra o câncer de cólon. Né? Outra coisa é jejum intermitente, que às vezes fica na moda. O que acontece? Muitas vezes, para você sustentar no seu organismo, né, o metabolismo de uma proteína, ela é considerável. Proteína é diferente. Se você ingerir muito carboidrato, você estoca. Se você ingerir muita gordura, você estoca. Se você ingerir muita proteína, você não vai estocar. Porque a proteína, na verdade, é a fonte de aminoácido. Você vai clivar, degradar em aminoácidos. E esses aminoácidos serão utilizados para a síntese de proteína se você tiver um estímulo da síntese. Via DNA e RNA. Se você não tiver estímulo da síntese, você vai eliminar. Perfeito. Então é interessante quando você faz a musculação dos estímulos da síntese. Muitas vezes, se você tem componentes proteicos com déficit de função ou não estão sendo exigidos, passa a não ter efeito, você começa realmente a degradar. Um dos exemplos são as vilosidades intestinais na situação de jejum. Conforme o perfil do jejum, fica 2, 3 dias de jejum. Isso a gente observa em paciente internado. Quando você realimenta, faz síndrome de má absorção.
Nunca entendeu? fiquei, não, mas é muito tempo. 2, 3 dias de jejum. Tem vários, gente que faz, eu vou dizer entre aspas, protocolos, né? Tem. As pessoas sobrevivem, né, Fernanda? As modas também, né? Como interpretar no corpo, na dieta e no esporte controvérsias e conflitos de gordura? Olha que interessante, né? A ousadia, porque todo mundo transformou dentro da evolução. E quando eu falo todo mundo, inicialmente num contexto acadêmico e depois popular, acha que gordura é doença. Gordura é algo que você tem que combater. Mais de 60% do cérebro é gordura. E a gordura, quando a gente pega o indivíduo que tem alteração dos níveis plasmáticos de alguns indicadores do perfil lipídico, né, constituintes do perfil lipídico, a gente entra com uma medicação para controlar, porque esses níveis alterados estão associados à doença arterial coronariana, pelo menos os estudos observacionais, né, evidenciam isso. Muitas vezes essa medicação inibe a síntese dessa gordura que está circulante, mas também influencia o metabolismo cerebral. Então hoje, tem alguns dados evidenciando que uma das principais causas de demência pode ser isso. Déficit em relação ao metabolismo de gordura. Então é muito diferente, assim como o carboidrato é diferente, é simples, complexo, é refinado, é integral. É a mesma coisa a gordura. Que tipo de gordura? É saturada, é poliinsaturada? Perfeito. Você pega ômega 3, ômega 6, ômega 9. Quer dizer, eles são importantes, eles modulam o quadro pró-inflamatório, né? O X da questão é um aspecto quantitativo. As pessoas não podem ter uma limitação nesse conceito. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. Esse é o aspecto quantitativo. Mas e o qualitativo? Qual que é a repercussão no seu organismo de você ter, no padrão nutricional, uma gordura saudável, favorável? Então, hoje, o que acontece? Se você tiver uma dieta extremamente restrita em relação à ingestão de gorduras, quer dizer, grande parte dos hormônios sexuais, eles são derivados do colesterol. São os hormônios esteroides, né? A gente pode colocar estrógeno, né? A gente pode colocar testosterona. Tanto é que, e você provavelmente pegou uma fase nesse sentido no contexto atlético, que é o quê? Se você tem uma situação de alta demanda e você não supre sob a ótica nutricional, quer dizer, o primeiro metabolismo que começa realmente a ficar complicado é o hormonal. É verdade. E no sexo feminino, há representatividade clínica com alteração de ciclo menstrual. Né? Antigamente a gente falava da tríade da atleta feminina. Né? Então o colesterol não é algo que realmente a gente tem que, né, torná-lo vilão, pelo contrário. Né? Eu acho que na verdade tem são os carboidratos. Tem gorduras boas, né, hoje. Sim, e Fernanda, o foco nosso tem que combater os carboidratos refinados. Exatamente. O industrializado. Exatamente. Essa farinha branca, entendeu? Os derivados desse trigo novo aí. Esse trigo que está aí é o que a plantação está sobrevivendo. Você joga qualquer praga, ele não vai morrer. Verdade. Agora, qual que é a repercussão? Esse trigo é utilizado para a gente fazer um alimento. E qual que é a repercussão sistêmica? É pró-inflamatório. Né? Muitas vezes acaba sendo gatilho de manifestações de doenças autoimunes. Né? A gente vem falando de algumas alterações de tireoide, Hashimoto, doença inflamatória intestinal. Né? Tudo. Então, gordura não necessariamente é ruim. Né? Qual a avaliação integrativa que você faz sobre as atividades físicas do CrossFit? O CrossFit, eu acho que na verdade no começo, quando realmente, né, foi sendo divulgado, as pessoas começaram a criticar pela crítica, sem entender do que se tratava. Né? Hoje a gente sabe que é uma modalidade. Tem um bom professor, eu acho, né? É como toda a sessão. Né? Qualquer prática que você for fazer, muito, né? Eu acho que na verdade a gente sempre tem que contextualizar o indivíduo ao que ele será exposto. Né? Então, quando você tem, e são vários os boxes que a gente tem hoje, nível de país, né? Brasil, aqui em São Paulo, vários, eu tenho bastante colega, né? E tenho atletas que praticam, né? É uma atividade de alta demanda sob a ótica metabólica. Você entendeu? O gasto energético é elevado. Né? Em situações de alta demanda metabólica, você não otimiza a queima de gordura durante, mas no pós. Né? Ou seja, tem um negócio chamado EPOC, né? O consumo de oxigênio excessivo pós-esforço. Né? Ou seja, o seu metabolismo ele fica acelerado depois do treino. E esse metabolismo acelerado depois do treino é às custas de gordura. Então, uma maneira de você modular, né, o metabolismo de repouso é isso. Né? O HIIT também entraria, né? O High Intensity Interval Training, entra como uma característica também parecida nesse sentido. Agora, quando a gente vai falar de risco da prática desportiva, a gente tem o risco cardiovascular, que é a intensidade dependente. Tem realmente os WODs, né? Workout of the Day, né? do CrossFit, que é alta intensidade. Então, quer dizer, você tem que saber aquele indivíduo, se ele está ou não apto para ser exposto àquela situação. Qual que é a vantagem? É você com você. É verdade. É você com você. Tem o outro do lado, é interessante você ver o esforço que o colega está fazendo e você vai fazer um esforço na sua proporcionalidade,
né? A variável função gerada é diferente. Se você no seu esforço máximo está levantando 100 quilos, eu no meu esforço máximo posso levantar 40. Estamos no nosso esforço máximo. Perfeito. A repercussão disso é que é diferente, né? Então existe o risco cardiovascular e existe o risco musculoesquelético, que na verdade é amplitude, é gesto, é biomecânica dependente, né? Nesses casos. Então às vezes tem os ginásticos, tem o LPO, que faz parte também do CrossFit, né? Então respeitar cada um nesse contexto, né? Então é interessante porque com o advento do CrossFit, as pessoas começaram a dar valor à mobilidade, estabilidade, variáveis que até então não existiam. Alongamentos que ninguém fazia, né? Soltura miofascial. Até então, quer dizer, não existia isso. Por quê? Porque o indivíduo sabe que ali é uma situação que você vai ser exigido. E se você se preparar de maneira apropriada, você vai assimilar aquela carga de treino. Você vai ter um benefício. E esse benefício a gente pode falar sobre a ótica cardiorrespiratória, musculoesquelética, metabólica, composição corporal. Perfeito. E um outro risco existente que tem é o metabólico, né, na prática desportiva. Então, às vezes, você que gosta do jejum, às vezes fazer umas hipoglicemias, né, oscilar, de repente, indicadores de hidratação, uma desidratação com alteração de eletrólitos, né? E existe aí uma situação que quando você tem um exercício de alta intensidade, uma demanda metabólica considerável, muitas vezes o estímulo pró-inflamatório em nível muscular pode ter repercussão sistêmica. Aí existem algumas substâncias que são comuns do meio intramuscular, elas extravasam e elas em nível sanguíneo, né, na corrente sanguínea, pode atingir o rim, aí pode, né, chamar rabdomiólise. Né? Mas é o que eu falei, eu acho que a gente tem que ter propriedade para falar do assunto e não simplesmente ficar apontando o dedo, assim como a gordura, assim como o CrossFit. Né? Fale um pouco sobre o seu curso que você ministra sobre ergo-spiro, alterações fisiológicas do aparelho cardiovascular. Isso é interessante, Fernanda. Eu sou filho de professor universitário, meu pai é da segunda turma da Faculdade de Medicina de Botucatu. Né? Eu desde então... Seu pai está com que idade hoje? 77. Está muito bem, né? Joga bola 3 vezes por semana, muito abração para ele. Ele acabou de mandar mensagem, está na FAPESP. Né? Agora vamos jantar junto. E aí é interessante, porque nesse raciocínio... A atividade docente, a atividade didática sempre fez parte da minha rotina, né? A ponto de eu querer entender o assunto e ter propriedade de passar para frente. Que legal. Então, quer dizer, sempre buscar boas fontes fidedignas, corretas, ter o conhecimento apropriado para eu ter propriedade de passar. E a partir do momento que você está, né, nessa toada de querer perpetuar o conhecimento, você vai aprimorando também os seus conhecimentos. Né? Então hoje, o que acontece? Ao invés de eu ficar vinculado à Unesp, à Faculdade de Medicina, que é uma instituição a mais concorrida em nível de vestibular no país, e isso historicamente, né? Entendeu? O que a gente começou a fazer? A gente começou a observar, e a pandemia deu esse boom, vamos a gente estruturar então os nossos programas de educação. Então eu tenho um programa de educação continuada, que é diferente de uma pós-graduação. Hoje, o que o colega quer? O colega ele quer o conhecimento para aplicar, ele não quer o título. Né? Então, muitas vezes, nesse programa de educação continuada, o indivíduo vai lá, ele termina a aula, no minuto seguinte ele tem propriedade para aplicar. Né? Você não está titulando o indivíduo, mas você está realmente passando conhecimento que seja para ele aprender a ficar quieto. E não perpetuar, às vezes, as baboseiras que tem na internet. Entendeu? E é legal, porque a gente tem as pós-graduações, estrito sensu, lato sensu, né? Estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, lato sensu, especialização. Geralmente o MEC exige 360 horas. Né? Geralmente são cursos que duram mais de 6 meses, aos finais de semana. Né? Atividade síncrona, assíncrona. Né? Agora, esse modelo de educação continuada é o melhor modelo que tem. Você pega no exterior. Eu sou médico de esporte, eu tenho meu título de especialista, eu tenho o RQE vinculado ao nosso conselho. Eu tenho a especialidade em medicina preventiva. É uma especialidade, não é um jargão, um approach comercial. Eu tenho um RQE de medicina preventiva. Né? Então, na verdade, o que acontece? Da maneira como o sistema é estruturado, uma vez eu com o título, eu continuo com o título para o resto da vida. No exterior, você é obrigado a se atualizar. E para se atualizar, você tem que frequentar os principais eventos científicos da área. E com a sua participação em cada evento científico, você ganha um número X de pontos. Então, a cada 2 anos, se você não tiver o número X de pontos, você perde o título. Entendi. E esse é o programa de educação continuada. A Harvard tem um programa de educação continuada, o MIT tem um programa de educação continuada, Stanford, Cornell, Legal. Carolina do Sul. Né? Ou seja, eu estou trazendo para cá esse modelo. É um programa de educação continuada. Perfeito. O indivíduo quer assistir, ele assiste. Está ali, real time, em vigência, né? Do momento. Se porventura ele não conseguiu assistir, está na plataforma.
Está no Hotmart, depois ele tem acesso. E hoje em dia, quer dizer, com o Instagram, Facebook e tudo, você é acessível, né? Eu tenho uma dúvida sobre você, eu vou lá e mando um inbox no Instagram. Não sei quantos anos vai demorar para você responder, mas eu mando, entendeu? Entendi. Então, esse é o raciocínio do programa de educação continuada. E o que eu peguei? Eu peguei os assuntos chaves dessa área de medicina do exercício do esporte, porque tem muito palpiteiro, Fernando. Então tá bom, então vamos falar de conceito. Então ergospirometria, ou teste cardiopulmonar, é um conceito interessante. Inclusive essa aula eu deixei no YouTube, como um bônus, para as pessoas interessadas entenderem, né, também o perfil, como é que é a aula, né, o padrão de conhecimento que é passado. Né? Perfeito. Mas é isso aí. Então, convidar todo mundo aí. Programa de Educação Continuada, Medicina do Exercício e do Esporte. Tá na Hotmart, tá no meu site, fransburini.com.br. Você sabe que minha esposa fala isso. Ela fala, Fran, você precisa se vender. Você faz o seu vídeo e fala, pessoal, agenda consulta aqui, ó. Então manda, o site é fransburini.com.br, o e-mail é contato@fransburini.com.br, Hotmart, YouTube, Instagram, né? @fburini. Então, hoje é isso, né? Verdade. Fala sobre o GH. Eu sei que você gosta bastante do GH. Quais os benefícios do GH? Na verdade, a gente vem estudando bastante os ergogênicos farmacológicos. Qual é o contexto hoje? Existe o exame, existe o DOP e o exame antidoping. Né? Dentro do exame antidoping, existem as dificuldades de detecção de alguns ergogênicos. Então, grande parte desses documentários que a gente vem assistindo hoje em dia é o quê? É alguém do grupo que, por ego ou alguma outra variável, está começando a dedar. Certo. Então, Lance Armstrong foi isso. Alguém do grupo falou, ele fazia isso, isso, isso. Né? Aí teve agora o documentário da Balco, né? Que está tendo, Marion Jones, o pessoal usava isso, entendeu? Entendi. E o GH, realmente, como ele é derivado peptídico, né? Quer dizer, a primeira vez que eu tive interação no contexto acadêmico com o GH foi em 2001, 2002, lá atrás do meu primeiro ano de formação. Quando em Boston, eu cheguei na Harvard, tem o Hospital de Queimados, e eles falaram, olha, existe uma maneira de você potencializar a recuperação desse paciente queimado, no sentido de síntese de proteína, e é o GH. Só que aí o que aconteceu com esses pacientes? Começou a subir glicemia, começou a dar resistência insulínica. E esse colega que chegou de lá, né, esse colega médico, era um professor, né, ele começou a ser mal visto. E de repente, a gente começou a observar, nos ditos populares, os atletas em uso de GH. Mas, mas se ele usa, não dá doping. Não vai pegar. Não, é difícil pegar no antidoping. Até que a gente teve um atleta nosso, infelizmente brasileiro, que foi pego né, do levantamento de peso antes do, se não me engano, foi Rio 2016. Ou foi agora, Tóquio 2020. Então, quer dizer, na verdade, eu sempre gosto de estudar esses assuntos. É igual a testosterona. A ideia é a gente discutir o aspecto técnico. E não o aspecto, né? A minha opinião é essa ou aquela. Testosterona, os derivados anfetamínicos, né? Hoje é Venvance, quer dizer, hoje você tem cada vez mais jovens em uso dessas coisas, né? E estudar as consequências disso. A gente vai falar, por exemplo, do Ozempic, ou dessas medicações que modulam. É uma bomba, né? Debilita o paciente. Você entendeu? Então você sempre tem que ponderar o risco e o benefício. E eu gosto de estudar bastante esses detalhes. Mas qual que é o principal foco? É sempre no sentido de orientar o atleta, seja ele entusiasta, recreacional ou de elite. Você é ciclista. Se você vai dar uma volta e vai subir Romeiros ali, não é legal você fazer uso de Ozempic. Tampouco você fazer uso de um Venvance, porque vai oscilar a frequência, vai oscilar a pressão, aí é risco envolvido. Né? Até ter adversidade. Aí quando tem adversidade, você viu que fatalidade? Não foi fatalidade. Era previsto. Entendeu? É igual o pessoal aí, de repente, de algumas modalidades que tiram peso para atingir a meta da balança para lutar, por exemplo. Tem riscos, tem artigos científicos evidenciando, no wrestling, nos Estados Unidos, por exemplo, universitário, óbito. Jovem vai a óbito, o cara é atleta. A ideia do esporte é você realmente perpetuar a saúde, é discutir aspectos preventivos, inclusive de envolvimento com drogas, sejam elas recreacionais, lícitas ou ilícitas. Muitas vezes, alguns esportes, eles estão direcionando para o atleta ter contato com a droga, e não o oposto. De que maneira eu consigo burlar o sistema e de que maneira eu consigo melhorar o rendimento? Eu tive há 2 anos atrás, antes de eu perder minha mãe, ela tinha um problema renal e ela precisava, como prescrição, de eritropoetina, EPO. Era difícil achar no mercado, por quê? Porque provavelmente estava aí, né? Nos atletas entusiastas de endurance. Seria mais fácil arrumar eritropoetina com o pessoal que faz as provas de endurance do que na farmácia, de alto custo, como é.
Então, na verdade, quando a gente fala de ergogênica farmacológica, a gente sempre tem que discutir isso aí, ponderar os riscos e os benefícios e para quem. Seu pai atende ainda? Não, meu pai, na verdade, ele é formado na segunda turma da Faculdade de Ciências Médicas, na Unesp, em Botucatu. Na época, você tinha dentro da formação, quando você chegava do 4º para o 5º ano, você optava se você gostaria de entrar em ambiente hospitalar, internato, essas coisas, ou ficar no contexto de pesquisa. Ele já foi atraído pelo setor de pesquisa. Ele estruturou o primeiro laboratório clínico da faculdade. Então, meu pai ele trabalha com pesquisa e até hoje trabalha com pesquisa, até hoje dá aula. E se você sentar e tomar um café com ele, provavelmente você vai sair do café entendendo um pouco mais de mitocôndria, pedir C1-alfa, né? E é a vida dele. A vida dele é ele bate a bola dele 3 vezes por semana e dá aula. E ele está numa fase que ele não quer mais ficar escrevendo só artigo, né? Ele está escrevendo... Outro dia ele falou, Franz, me convidaram para escrever um capítulo de livro, deu 70 páginas, virou um livro. Então, de capítulo, então ele está nessa fase, né? Escreve em inglês, porque ele acha que é a língua universal, é interessante, né? Mas é ativo. Isso eu acho que é uma coisa interessante de vitalidade, Fernanda. Ele é um entendeu? exemplo, Você né? tem que ter a mente realmente sendo desafiada, igual o músculo. Se você não desafiar o músculo, chover numa olhada, ele não vai desenvolver, né? É verdade, que bom. Então, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Fala aí, que mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que, na verdade, uma mensagem interessante é a gente realmente refletir sobre os pilares biológicos da vida, né? Sobre padrão de sono, né? Sobre padrão nutricional, sobre o ser fisicamente ativo, né? Não ser sedentário, evitar ao máximo os hábitos sedentários em grande parte dos dias, né? Porque hoje o que a gente vem observando, sob a ótica biológica, a gente está remando contra a maré. Né, grande parte de todos os avanços tecnológicos da indústria farmacêutica e da medicina e das pesquisas, eles estão em potencial aí de ficar em xeque, porque corre o risco de, infelizmente, a gente começar a enterrar os nossos filhos, porque os nossos filhos, sim, serão acometidos cada vez mais por hipertensão, obesidade, diabetes, problema de colesterol e sedentarismo. Né? Então, eu acho que, na verdade, cada um aqui tem essa responsabilidade realmente de ser um representante biológico do que o nosso tataravô lá atrás batalhou. Né? Porque se a gente não se policiar, a gente vai sair da espécie Homo erectus para Homo obesos. E, na verdade, o Homo obesos, quer dizer, se você for em alguns países, como, por exemplo, Estados Unidos, não existe carro pequeno mais. O americano não cabe mais no carro pequeno. E se o carro já não é mais pequeno, a estrada não é menor, o tamanho... Então, o que acontece? Hoje você tem, como se fossem, na verdade, espaços com atividades específicas. Isso aqui é um espaço residencial, isso aqui é um espaço comercial, isso aqui é um espaço de estudo. Né? E, às vezes, você não vai a pé. Você não usa o meio de transporte fisiológico nosso. Então, pode ser que, de repente, você que pega o carro e vai para a academia para andar na esteira... Né? Pode ser que de repente valha essa reflexão. Né? E eu acho que, na verdade, a gente tem que utilizar os tecidos. Se a gente não utilizar os tecidos, eles vão se adaptando de maneira desfavorável sob a ótica de longevidade. Então, não necessariamente, você entrando com medicação cada vez mais precoce, a gente provavelmente vai encontrar cada vez mais, em fase adulta, indivíduos com outras patologias que até então a gente não conhecia. Né? Alzheimer, demência precoce, déficit de atenção e surtos comportamentais. Né? Então, isso a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Biologicamente falando, a nossa espécie é a única que bula a natureza. Né? Se porventura a gente fosse uma família de felinos e algum dos nossos, de repente, tivesse uma alteração de acuidade visual, ele seria uma presa fácil. Na espécie humana, a gente põe óculos. E aquele gene alterado vai ser perpetuado e vai interagir com outro gene alterado e, de repente, a miopia com miopia vai surgir uma outra alteração. Verdade. E aí é um processo contínuo que a gente não sabe onde vai. Então, eu deixaria como mensagem uma coisa mais para a gente refletir mesmo nesse sentido. Faça a lição de casa, cuida do que é seu. Cuida do seu corpo, você mora nele. Verdade. Eu acho que começa por aí, entendeu? A gente na verdade, não o que a gente tem. Né? A gente tem que realmente começar a se cuidar e não terceirizar o cuidado aos outros, né? Eu acho que é por aí. Que bom, né? Querida, adorei. Obrigado, Fernanda. Valeu, gigante, viu? Sem palavras aí.
É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixe o seu like. Se quiser mandar uma mensagem para o Franz ou para mim, manda que a gente responde. E domingo, uma nova entrevista. Beijos.